Olá! Dando continuidade a nossos estudos, nós vamos trabalhar algumas ideias gerais sobre a concepção de norma jurídica e ordenamento do pensamento de Alf Ross, e a seguir vamos traçar algumas reflexões iniciais do tema do pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Também será abordada a questão da relação existente entre validade e eficácia no pensamento de Hans Kelsen. Vamos lá? Nós não podemos deixar de lembrar que Alf Ross, em seu livro Direito e Justiça, ele desenvolve um modelo de ciência bastante diverso daquele proposto por seu antigo mestre, Hans Kelsen. O objetivo de Alf Ross é analisar o direito numa perspectiva também alheia a qualquer concepção naturalista, e esse ponto ele tem em comum com Kelsen, mas ao mesmo tempo ele pretende inserir a análise científica do direito no campo da realidade social. Então, não existe nenhuma intenção metodológica de purificar a ciência do direito, como Kelsen pretende, embora eles tenham esse ponto de partida comum. Os dois autores, eles recusam o status de ciência para as análises que tentam justificar a existência de um direito natural, quer seja do ponto de vista teológico ou do ponto de vista racional. A abordagem de Alf Ross é, digamos assim, parte de um certo tipo de realismo social. Então, quando seria vigente uma norma? Quando ela existiria juridicamente uma norma, na visão de Alf Ross? Ele parte de uma já conhecida e tradicional analogia com o jogo de xadrez, no momento em que ele tenta discutir a possibilidade de identificarmos a vigência, ou seja, a validade de uma regra xadrez. Então, diz ele textualmente, na página 39 do seu livro, uma regra do xadrez é vigente, ou seja, ela existe como regra, quando numa dada coparticipação, ou seja, numa partida específica, dois jogadores de uma partida concreta, esta regra recebe efetiva adesão, porque os jogadores sentem a si mesmos socialmente obrigados pela diretiva contida na regra. A efetividade real pode ser estabelecida pela observância interna. O elemento interno diz respeito ao modo como esta regra é sentida como obrigatória. Então, nós temos alguns elementos aqui centrais que vão ser transpostos para a identificação da vigência ou da validade jurídica. Então, Alf Ross localiza o estudo científico do direito, pensando nas situações sociais efetivas, pensando na prática jurídica. Aqui ele fala da prática de um jogo, E essas regras não só têm que receber a devida adesão, ou seja, há um elemento de eficácia social que é pressuposto. Essas regras não só têm que ser acatadas do ponto de vista externo, mas elas também têm que ser internamente vistas como obrigatórias. Então, Alf Ross, ao falar da vigência das regras do xadrez, vai destacar que o elemento externo do reconhecimento, da adesão à regra é importante,
esse nós podemos observar do ponto de vista social, mas também seria importante relacionar essa efetividade a um elemento interno, né? Eu diria até psicológico e moral, que nos levaria, ou que levaria os jogadores a sentir internamente essas regras como sendo obrigatórias, né? E ele vai transpor, na verdade, né, a ideia de conceito, a ideia ou conceito de direito vigente, ele vai transpor dessa reflexão inicial, né, baseada, né, numa analogia com o jogo de xadrez, que é a seguinte, né? Significa, ou seja, afirmar que um direito é vigente significa o conjunto abstrato de ideias normativas que serve como esquema interpretativo para os fenômenos do direito em ação, o que, por sua vez, significa que essas normas são experimentadas, ou seja, elas são de fato acatadas e sentidas, né, como socialmente obrigatórias, né? Nós vamos ver mais adiante, né, como a ideia de interpretação jurídica vai ser fundamental, né, para o entendimento dessas questões, né? Então, o pensamento de Alf-Ross é um pensamento bastante diverso de Kelsen, né? Kelsen não chega a alcançar, através da sua teoria pura, o fenômeno prático jurídico, né? Nós vamos trabalhar ainda neste semestre como Kelsen entende o fenômeno prático interpretativo. Nós vamos perceber que, para ele, a teoria pura não terá condições de alcançar essa prática, porque será impossível purificar essa prática em termos de teoria, não é? Mas já é importante localizar que, para Alf-Ross, sim, é possível pensar no estudo, né, científico do direito que o localize na realidade, e nesse momento o fenômeno prático de sua aplicação prática ganha destaque, né? E a questão da eficácia praticamente aqui se identifica com o conceito de vigência da norma, né? Então, só poderá ser considerado como norma jurídica aquela que for efetivamente acatada, né? Aquela que for efetivamente sentida como obrigatória, né? E nessa perspectiva, como Alf-Ross veria, então, a noção de ordenamento jurídico, né? Ordenamento jurídico para Alf-Ross seria um conjunto de normas que efetivamente opera na mente do juiz, porque ele as sente como socialmente obrigatórias e por isso as acata. Dentro desses limites, podemos predizer essas decisões, já que estão inseridas num todo significado, né? Então, Alf-Ross vai centralizar, né, a própria ideia de validade, que para Kelsen fica numa discussão estrutural, né, tipicamente linguística, enfocando aspectos, né, formais da linguagem. Alf-Ross vai localizar esse tema, né, dentro da aplicação prática do direito. Então, a sua visão de validade, né, ela é muito próxima àqueles modelos, né, que vão dar ênfase, né, ao caráter jurisprudencial do direito, que vão enfatizar, né, a importância do exame, né, das decisões jurídicas em concreto. Então, para Alf-Ross, não há que se falar em validade abstrata, né? Como nós podemos pensar, né, dentro de um raciocínio tipicamente kelseniano, né? Eu posso pensar a validade em Kelsen numa simples adequação estrutural de uma norma específica ao que nós estamos chamando agora de ordenamento, né? E dentro do pensamento kelseniano, nós sabemos que a estrutura que vai dar exatamente as relações entre as normas é uma estrutura de hierarquia, não é? Uma estrutura hierárquica que vai, de alguma forma, conduzir a norma superior a validar as normas inferiores, né? Até que a gente chegue à norma fundamental. Alf-Ross não chega a pressupor um modelo com rigor lógico específico. A ideia de ordenamento para Alf-Ross, ela é uma ideia mais elástica, ela não tem um formato lógico tão preciso, e ela está centrada no
elemento interpretativo, né? Que nós também vamos dedicar o estudo de uma aula em separado. E vamos comparar, né? O papel que a interpretação jurídica vai desempenhar, né? Tanto no pensamento de Alfrost, como no pensamento de Kelsen. E vamos ver que dentro do pensamento de Kelsen, o fenômeno interpretativo acabará tendo um papel bem residual. Que nós vamos ver, a teoria pura não vai conseguir alcançar, né, o fenômeno da interpretação jurídica relacionada, né, à sua aplicação prática. Vamos ver isso numa hora específica mais adiante. Né? Mas, por hora, veja bem, é importante que nós façamos um destaque. Né? Quando o Alf Ross fala, ou ele liga, né, a ideia de validade à ideia de efetividade, né, ele não está se referindo, evidentemente, aos particulares, ele não está se referindo ao comportamento social, porque aí o elemento de identificação do jurídico e antijurídico ficaria extremamente relativizado. Né? Então, Alf Ross vai dizer a efetividade só pode ser buscada no momento da aplicação judicial do direito. Né? E vai dizer ele, não faz diferença se as pessoas acatam a proibição ou frequentemente a ignoram. Há um paradoxo, vai dizer Alf Ross. Quanto mais essa regra é acatada na vida jurídica, mais difícil seria verificar se ela detém vigência, porque a vigência só é confirmada no momento em que a norma é desobedecida e que efetivamente a autoridade reafirma o seu papel de aplicação da sanção, dando efetividade àquele regramento normativo. Tá? Mas ganha bastante interesse o estudo da interpretação jurídica dentro deste pensamento, e nós vamos voltar a ele, como eu disse, no final de nossas exposições. Tá? Então, Alf Ross vai dizer, a vigência não é uma qualidade de uma norma em si, aí parece um pouco o Kelsen, mas é atribuída ao ordenamento como um todo. Mas não diz respeito, como eu disse a vocês, a uma relação estrutural de linguagem entre as normas, mas diz respeito à vida espiritual do juiz e não apenas aspectos comportamentais externos. Por isso, o Alf Ross vai defender, né, ao contrário de Kelsen, que a ciência do direito ela se estruture a partir de uma metodologia interdisciplinar que mescle não só elementos da sociologia, que irão, de uma forma interessante, né, destacar esses elementos externos, né, que incentivam a efetividade da aplicação da norma, como a da psicologia, que irá estudar ou indicar os elementos internos que favorecem o reconhecimento desta obrigatoriedade. Né? Então, a Frost pensa-se, sim, numa ciência jurídica interdisciplinar que se mescle de uma forma extremamente rica, né, com estudos da sociologia e da psicologia. Tá? Vamos retomar um pouquinho, né, a visão de Kelsen sobre validade e eficácia, né, já que nós percebemos que dentro do pensamento de Alf Ross, a eficácia ganha um destaque extremamente significativo e é ela que vai, de alguma forma, né, construir ou significar a própria validade jurídica, né? Mas a eficácia, ou a efetividade presente, né, naquele ambiente das autoridades que são responsáveis pela aplicação efetiva da norma, e não no comportamento social de forma mais difusa. Né? Então, relembrando aqui algumas ideias de Kelsen, né, o que nós temos que destacar? Né? Como nós vimos, para Kelsen, não é possível pensar numa identificação entre as noções de validade e eficácia, nessa perspectiva entendida como efetividade social. Né? Nós vimos, para Kelsen, a eficácia da norma está no plano da realidade, está no plano do ser. Né? O mesmo ponto de partida está presente no pensamento de Alf Ross. Né? E ele entende que o pensamento jurídico, Alf Ross, tem que juntar ser, né, a realidade, e dever ser, a norma.
né? E pensar na validade nesta junção, né? Por isso, ele vai estabelecer, de fato, a efetividade, né, dos julgamentos como critério de constituição da própria vigência, da própria validade da norma. Kelsen pensa de forma diferente, né? Validade para Kelsen continua se localizando no plano estritamente formal. Validade diz respeito ao mundo do dever ser, né? Para saber se uma norma é válida, nós não devemos buscar a sua eficácia, né? Quer seja no plano social, quer seja no plano da sua aplicação prática. Para saber se uma norma é válida, nós devemos sempre verificar a sua adequação com a norma considerada superior. Então, o Kelsen vai desenvolver a ideia de que o sistema ele pode ser concebido de forma unitária, hierárquica e logicamente bem estruturado do ponto de vista formal. E logo no início do texto, Kelsen vai mencionar duas teorias, não é? Que, do ponto de vista dele, tratam essa questão da relação existente entre validade e eficácia de forma insatisfatória. Né? Primeira teoria vai dizer o seguinte: validade e eficácia são conceitos distintos que não guardariam entre si nenhum tipo de relação. Né? Ele vai chamar essas teorias de teorias idealistas. Né? Em contrapartida, ele vai falar a respeito das teorias realistas, e nós podemos aí localizar, né, o pensamento de Geoffroy. Dentro da leitura das teorias realistas, nós poderíamos identificar as noções de validade e eficácia, dizendo basicamente o que nós já afirmamos no item, ou nos itens anteriores aqui, dessa exposição. Uma norma só pode ser considerada válida se ela for, ao mesmo tempo, eficaz. Né? De fato, Kelsen vai assumir uma posição intermediária. Muitos, de forma equivocada, pensam que Kelsen defende, né, a ideia de validade e a ideia de eficácia como sendo conceitos distintos e que não teriam nenhuma relação. Sim, Kelsen considera as noções de validade e eficácia como noções distintas, mas vai admitir que elas guardam entre si uma relação. E eu diria, não é qualquer relação, é uma importante relação. Né? E qual seria essa relação? Né? Kelsen vai dizer, embora a eficácia jamais possa ser vista como fundamento de validade, porque o fundamento de validade de uma norma sempre será, nessa concepção sistêmica unitária e hierárquica, outra norma, né, superior, Kelsen vai dizer, a eficácia ela é condição de permanência da validade como um todo. Né? Então, essa palavra condição aqui ela tem um sentido importante que não pode ser ignorado. Né? Porque, embora a eficácia não tenha, né, digamos assim, a prerrogativa de construir, de fundar a validade, a ineficácia pode destruir a validade. Né? Então, Kelsen foi inteligente para perceber, principalmente, né, aquelas situações radicais, né, que às vezes ocorrem, né, de ruptura revolucionária, né, que do ponto de vista pragmático, né, nós chamamos de desconfirmação, né, da autoridade da norma. Então, veja, como Kelsen poderia considerar como existente, veja bem, em termos de validade, uma ordem que pertence a um país que eventualmente sofreu uma ruptura revolucionária, e as rupturas revolucionárias têm um caráter fático, né? E essa ruptura levou à perda da eficácia global, né?
Então, se a perda da eficácia global ocorreu, automaticamente a validade jurídica irá também desaparecer. Né? Então, aqui nós estamos pensando agora no equivalente da pragmática jurídica. Nós estamos pensando naquelas situações, né, onde as desconfirmações não são, por assim dizer, neutralizadas e podem levar efetivamente à ruptura da relação autoridade-sujeito, né? Então, diz Kelsen, uma norma é considerada válida, né? Ou ela permanece válida, né? Enquanto, né, elas forem consideradas globais, né? Elas tiverem eficácia global comprovada, né? E ele vai dizer, uma norma geral individual não pode perder o seu mínimo de eficácia, isto é, ela não pode permanecer por longo tempo não observada e não aplicada, né? E aí ele se refere ao costume negativo desueduto. Uma norma que contrariasse ou reproduzisse uma lei natural seria um sem sentido como norma. Por quê? Né? Kelsen vai enfatizar que, do ponto de vista lógico, as normas não podem contrariar e nem propriamente repetir uma lei natural. Né? Se eu tenho uma norma que contraria, né, uma lei natural, ela não tem o mínimo de eficácia. Se eu digo, os homens deverão considerar-se proibidos de morrer, né? Essa norma não tem condições lógicas de ter o mínimo de eficácia, né? Porque a mortalidade é algo impossível, né? Deixar de morrer é algo impossível. Então, elas não têm condição de serem obedecidas, né? Nessa perspectiva, é importante que a gente não esqueça, né, que é mais relevante nós pensarmos no problema da ordem global, né, e pensarmos naquelas situações que eventualmente podem gerar uma ruptura revolucionária. Né? Quando nós estudamos, né, nas aulas anteriores aquele tema da coação jurídica, né, o próprio Kelsen fala a respeito do bando de salteadores, né? Em contraposição ao salteador de estradas. Então, bando de salteadores significa, né, um tipo de criminalidade organizada que pode vir, né, a minar a validade da ordem jurídica caso esse grupo atue de uma maneira que consiga fragilizar, né, a eficácia da ordem, né, jurídica, fortalecendo a eficácia das suas próprias regras. Então, de uma maneira interessante, né, quando Kelsen toca nesse tema da validade e eficácia, embora ele não dê uma profundidade significativa, ele não nos explique em que situações ou quais são as circunstâncias que podem fragilizar a eficácia de uma norma, eficácia social ou eficácia da ordem jurídica como um todo, né? Porque nós sabemos que esses temas pertencem à sociologia, pertencem à antropologia, pertencem à história, né? O Kelsen foi suficientemente inteligente para perceber, né, que ele não poderia desenvolver uma teoria que justificasse um total afastamento, né? Não há uma identificação, né? Mas não há total afastamento, né? Porque ser condição, veja bem, é algo de extrema importância, é algo de extrema relevância. Né? Então, sem querer, Kelsen acabou entrando, né, num estudo próximo, né, à dimensão pragmática que nós desenvolvemos, né, a partir do pensamento de Terço Sampaio Ferraz Júnior. Ele não desenvolve, mas esta movimentação de que, da percepção em torno de que a ineficácia, a perda da eficácia global, ou a perda do mínimo de eficácia pode gerar, né, o perecimento da validade, toca sim numa discussão pragmática. Então, eu considero bastante interessante a reflexão de Kelsen, né? Porque no fundo, ele acaba reconhecendo nesse tópico a importância do tema da legitimidade jurídico-política, né? E também a importância do poder. Né? Em termos de norma individual, fica difícil nós pensarmos, né, o que seria esse mínimo de eficácia? Né?
porque aí nós precisaríamos de uma pesquisa de campo mais efetiva, né? Mas se a norma perder as condições mínimas de eficácia, né, ela acaba também perdendo a sua validade, né? Muito interessante esta conclusão de Kelsen. Bom, né, agora, introduzindo algumas ideias que nós vamos, né, retomar na próxima aula de forma mais profunda, é importante que a gente contraponha esta visão, né, de Elf-Ross, a visão de Kelsen. É importante que a gente retome a visão de Tércio, né, que trata a questão da validade dentro da sua, né, leitura pragmática. Então, o Tércio vai falar do sentido relacional de validade, né? Então, para Tércio, a noção de validade ela está muito próxima à noção de valor e ela teria, de forma curiosa, uma origem econômica e não propriamente filosófica, né? Então, do ponto de vista da filosofia, os valores diferem dos objetos. As coisas reais têm uma determinada realidade e os valores estão sempre relacionados ao valer, né? Que pode ser mais ou menos, né? Então, digamos assim, valer significa, né, estar numa relação, né, uma relação com o objeto, né? Podendo valer mais ou menos, né? Portanto, diz o Tércio de maneira bastante interessante, né? Não faz sentido nós falarmos em valores, né, absolutos. Valores são sempre relativos e dizem respeito a esta relação com os diferentes objetos, né? Nessa perspectiva, também é importante que a gente retome, né, pessoal? Todos os estudos que fizemos, e eu recomendo que voltem às aulas anteriores, né? Porque para entender a noção de validade do ponto de vista pragmático, é preciso que a gente retome a diferença estabelecida em termos pragmáticos entre confirmação, rejeição e desconfirmação. Então, a confirmação em termos normativos, ela equivale, como nós vimos, à prática da conduta lícita, que indica o reconhecimento positivo do relato, que é o conteúdo da norma, e do cometimento, que indica, né, como nós vimos, a relação autoridade-sujeito. A rejeição, ela significa a prática da conduta ilícita, onde nós temos um reconhecimento negativo, né, do conteúdo normativo, ou seja, a prática da conduta considerada proibida ou a violação da conduta obrigatória, né? E nós temos também a negação, né, do cometimento, que estabelece, né, a relação de autoridade complementar, né? E nós vimos que tanto a confirmação como a rejeição, elas não significam, né, uma fragilização da relação de autoridade metacomplementar, que é justamente aquela relação autoridade-sujeito que está institucionalizada, ou seja, que goza, né, da presunção, da confirmação geral dos sujeitos sociais, né? Mesmo que essa confirmação seja fictícia, né? Porque no momento em que nós praticamos a conduta ilícita, nós damos a oportunidade à autoridade para que, né, ela, de alguma forma, confirme a eficácia da norma e aplique devidamente a sanção. Como nós vimos em aula e demos exemplos com vários filmes, né? O grande problema pragmático ocorre diante da emergência das reações de desconfirmação, porque elas vão estar localizadas num plano diferente. Elas não implicam na prática de uma conduta lícita, nem de uma conduta ilícita, porque aquele que desconfirma, ele tenta se colocar fora da relação autoridade-sujeito, né? Então, no caso da desconfirmação, não existe o reconhecimento do relato e não existe o reconhecimento do cometimento. Então, nós vimos que as reações de desconfirmação, elas, na prática, podem gerar, né, dependendo do seu alcance, dependendo
do grupo de pessoas que a consolida, elas podem, né, gerar, eventualmente, uma ruptura da relação autoridade-sujeito, né? Em termos de país ou de Estado, né, elas podem gerar, no sentido proposto por Kelsen, nós acabamos de ver, a perda da eficácia global, né? Então, a forma mais radical de desconfirmação são as revoluções, né? Que normalmente não são pacíficas, né? E as revoluções, no sentido kelseniano, são ligadas à perda da eficácia, né? Elas fragilizam imediatamente a eficácia, porque aquele conjunto normativo não é mais obedecido. E não sendo mais obedecido, no sentido kelseniano, esse ordenamento acaba perdendo a sua validade, né? Então, nós demos aqui vários exemplos, né, de reação desconfirmadora. Existem reações mais pacíficas, que são próprias de grupos mais singulares. Então, nós temos desde um protesto em rua, né, a situações mais graves, né, de desobediência civil, né, de guerra civil e muitas vezes terrorismo, e as situações mais radicais que podem gerar nessa ruptura, né, através, né, das revoluções. Então, a forma pacífica de desconfirmação, né, são os protestos e a desobediência civil, né, mas elas indicam, as reações confirmadoras indicam, sem dúvida nenhuma, a existência de uma crise de legitimidade, né? E nas aulas anteriores, nós também tivemos a oportunidade de mostrar para vocês que, do ponto de vista pragmático, né, quando a própria autoridade, por assim dizer, desconfirma suas regras, né, ela pode gerar ela própria a desconfirmação do sujeito. Né? É isso que nós chamamos, né, de abuso de poder do ponto de vista pragmático. Né? Bom, mas feita essa breve recapitulação, né, o que é importante nós destacarmos, né? Numa situação pragmática, numa interação pragmática regular, né, onde a gente não consiga localizar essa emergência que eu chamei de abusiva, né, normalmente toda autoridade deve, de alguma maneira, né, tentar neutralizar, né, as eventuais reações confirmadoras que possam eventualmente estar presentes. Né? Então, aqui nós estamos pressupondo exatamente aquelas interações, né, comunicativas, institucionalizadas, né, e metacomplementares, onde não há, por assim dizer, do ponto de vista da autoridade, uma prática abusiva. Né? Ou seja, em situações onde a autoridade também, né, se coloca numa posição de sujeito, né, e se auto-obriga a cumprir as regras que ela mesma determina. Né? Então, nessas situações, vai dizer o Tércio, como é que se consolida ou se constitui a validade das normas em termos pragmáticos? Né? Por quê? Não é a simples emergência de uma reação desconfirmadora que pode, por assim dizer, destruir a relação autoridade-sujeito. Né? Porque a emergência de reações desconfirmadoras é algo bastante comum, né? É algo que está ligado a uma crise potencial que existe, né, de autoridade. Por quê? Essa relação autoridade-sujeito, como nós vimos, ela tem por base, né, uma inversão do ônus da prova dogmática que é muito frágil, que a todo momento pode ser, de alguma forma, contestada, que a todo momento pode ser desconfirmada, né? Porque o que garante a metacomplementariedade é esta inversão do ônus da prova, ou seja, a subtração do questionamento da relação autoridade-sujeito, que é uma subtração dogmática, portanto, ela não se baseia numa verdade ou em algo demonstrado, mas em algo que nós devemos acatar, né? E essa inversão do ônus da prova tem que ser institucionalizada, por tudo que nós vimos, por um complexo trabalho político que envolve, inclusive, né, elementos culturais, os meios de comunicação, que vão gerar, né, aquela possibilidade do consenso presumido, do consenso da confirmação dos terceiros presumidos, né,
que nunca vai ser real. Né? Então, as emergências de reação desconfirmadora são sempre previsíveis. Né? Mas, nesse caso, como é que nós conseguimos, então, visualizar nesses termos pragmáticos, né? E não no sentido keynesiano, que vai pensar num recorte estrutural, né? Da ordem, mas pensando a nível pragmático, né? Nesse relacionamento complexo que existe da norma em termos sociais, ou seja, da norma como meio de comunicação que está situada num contexto interativo, né? Que depende da colaboração do sujeito, que depende de um fortalecimento pragmático desta relação autoridade-sujeito. Como é que nós podemos, né, conceber essa validade? Ela é algo muito mais frágil na visão pragmática, sem dúvida nenhuma, porque ela pode ser fortalecida ou também enfraquecida. Né? Então, onde estaria, né, essa noção de validade para Tertius? Né? Ela estaria presente quando uma possível desconfirmação por parte do sujeito é também desconfirmada pela autoridade, que a ignora como desconfirmação e a considera como simples rejeição. Então, a imunização, ela significa, nessa perspectiva, veja bem, a desconfirmação da desconfirmação no sujeito, né, que gera a transformação dessa desconfirmação numa rejeição ilícita. Então, o que a imunização faz? Ela, né, se vale deste elemento relacional, né, porque o Tertius disse, a validade está ligada a relações, né? Então, uma norma consegue, né, imunizar a outra, mas não é no sentido keynesiano, é no sentido pragmático. A norma expressa uma relação de imunização, onde o relato de uma norma imuniza o cometimento, relação autoridade-sujeito e outra. Né? Então, essa noção é bastante interessante, mas nós estamos pressupondo aqui uma situação fora do abuso. Porque, na verdade, numa situação de abuso comunicativo, nós trabalhamos em aula, diante de uma desconfirmação, o que faz a autoridade? Ela desconfirma sua própria ordem normativa. Né? Aqui não. O que a autoridade faz? Ela desconfirma a desconfirmação do sujeito e, de alguma maneira, confirma o seu próprio regramento. Né? Então, existe a confirmação daquela norma, né, que tem o relato que vai imunizar o cometimento da outra. Né? Então, se nós estamos numa situação abusiva, não ocorre imunização, muito pelo contrário. Numa situação abusiva, a autoridade mesma destrói a relação. Né? Relação de obediência, porque ela desconfirma a própria regra que institui aquela relação. Né? Então, esta imunização, ela diz respeito à transformação da desconfirmação do sujeito numa rejeição. Porque a rejeição, como nós vimos, ela exatamente significa, né, a reconstrução da ilicitude. Então, vamos tomar como referência, né, o documentário que nós vamos analisar, né, o Favela Rising, que vai mostrar de novo a temática, né, do crime organizado, do tráfico de drogas na comunidade, que equivale ao que o Kelsen vai chamar de bando de salteadores, né? Então, veja bem, o tráfico de drogas assume atitudes claras de desconfirmação da autoridade da lei. Né? O que significaria, né, imunizar, né? O que significaria imunizar a autoridade diante dessa desconfirmação? Ou imunizar a validade da norma dentro dessa desconfirmação? Significaria, né, confirmar o relato, né, daquela norma, ou daquelas normas que qualificam o tráfico de drogas como conduta criminosa, né, e, de uma forma interessante, desconfirmar, né, a desconfirmação do sujeito, né, e afirmar, né, a proibição do tráfico de drogas. Ou seja, né,
nós estaríamos imunizando, né, aquelas normas que também tratam, né, o crime de tráfico como ilícito, óbvio, né? Então, nós usaríamos outras regras, né, que reafirmariam a validade, né, daquela norma que trata o tráfico de drogas como crime, né? Então, o que acontece, né, naquelas situações em que a polícia, de alguma forma, responde com violência ou com extermínio à desconfirmação do tráfico, é o seguinte: não há imunização. A polícia acaba desconfirmando as próprias regras, né, que tratam do tráfico como crime, acaba impondo penas, né, letais informais, que só teriam o sentido subjetivo, né? Então, nesse caso, não há imunização. O que haveria era expansão, né? Uma expansão desenfreada, cada vez maior do tráfico, né? Aqui, no caso, né? Essa imunização, o que ela significaria? A prisão dos traficantes, né? Transformar a desconfirmação em rejeição significaria, por exemplo, a possibilidade de nós, ou da polícia, prender os traficantes, né? E não adotar condutas de extermínio. Né? Mas essa discussão ela é muito interessante porque ela vai nos levar ao exame pragmático da ideia de sistema. Né? Vamos ver que nessa visão pragmática não há que se falar em sistema unitário, né? Mas é possível pensar em várias séries normativas que estariam sendo geradas a partir desta reação de imunização. Né? Nós vamos ver isso na próxima aula, né? Que é uma reflexão muito, muito interessante. Né? E, só para encerrar essa discussão, né, o Tércio vai distinguir duas formas de imunização, que seriam duas formas de validação pragmática. Nessa distinção não é muito importante, né? Ela é mais acessória, mas nós vamos mencioná-la, né, para dar uma certa completude na nossa exposição. Então, Tércio vai falar em imunização condicional, que está ligado à relação meio-fim, no sentido de que, né, nós damos prevalência a uma competência formal ou material, né? Mas, veja bem, as competências são afirmadas independentemente dos fins que podem ou não ser atingidos, né? O que deve ser respeitado são os meios, não os fins. Então, ela valoriza, veja bem, as competências. Ela valoriza se as competências que devem ser respeitadas. Então, ela é voltada para o passado, para a origem, não é? Da formação da norma. Já a imunização finalística está ligada à prescrição de um fim, a um conteúdo que a norma deve atingir, né? Aos fins e não às competências. Há uma solidariedade de meios e fins. Ela é prospectiva. Sem atingir os fins, né, nós não podemos, né, perceber esta validade. Eu diria que a maior parte das normas, a meu ver, está mais próxima à imunização condicional, né? Mas essa distinção, ela é, como eu disse, um elemento acessório, né? Se foi compreendido para nós, né, essa diferença, né, entre validade e imunização, e a relação que existe entre imunidade e a possibilidade de nós desconfirmarmos a desconfirmação e tratarmos como rejeição, já é suficiente, né? Então, isso aqui é apenas um complemento, né? A maior parte das normas, ela nos possibilita imunizações condicionais, né? E as imunizações finalísticas, elas são um pouquinho mais restritas, né? Elas dizem respeito àquelas normas que têm realmente um viés mais, como diz o nome, né? Prospectivo, de alcance de certos fins, né? Mas que não colocam foco imediato nas competências, né? Bom, fazendo um comentário genérico sobre, né, o documentário Favela Rising, né, ele vai relacionar o fenômeno do tráfico de drogas, né, ao exemplo que nós temos histórico do Afro-Reg, né, é um documentário bastante interessante, né, e ele nos possibilita, a meu ver, entender essa temática da relação existente entre validade e eficácia de maneira muito, muito interessante,
né? Ele não tem uma estrutura tão rica em termos de linguagem, em termos de edição, como o documentário Notícia de uma Guerra Particular, né? Mas ele, a meu ver, vai contrapor, né, duas formas normativas informais que vão ter um certo contato, né, nesse ambiente da comunidade e vão se relacionar de forma diversa com o que nós estamos chamando de metacomplementaridade, que é a autoridade institucionalizada, né, das normas estatais. Então, nós sabemos que o tráfico de drogas, né, ele representa, né, um exemplo muito claro de desconfirmação da autoridade das normas estatais. No caso do Brasil, né, nós sabemos que essa imunização ela não se consolida, né, porque muitas vezes a própria polícia, que representa o Estado naquele espaço, ela atua de maneira desconfirmadora. Então, para conseguir a imunização, ela teria que respeitar o próprio direito e desconfirmar a desconfirmação do sujeito, não propriamente as regras como um todo, né? E nós teríamos, no caso aí, situações de prisão, né? Então, o tráfico de drogas, né, representa, né, uma rede informal e violenta e não democrática. E o Afro-Reg, né, na perspectiva que o documentário trata, que ele foi feito muito a partir do depoimento, né, daquela liderança do Anderson Sá, de uma forma surpreendente, né, ele conseguiu, veja bem, né, aos poucos, né, desconfirmar a autoridade, né, das normas do tráfico, né, ele acabou de uma forma interessante fortalecendo a meta complementariedade das normas estatais, né, e o Afro-Reg, ele indica, né, a existência de um poder informal, não violento e democrático. Então, o Afro-Reg ele vai trabalhar justamente o elemento de eficácia, né? Porque ao atrair a atenção do jovem, ao mostrar para o jovem que o elemento de respeito, de reconhecimento, não pode ser apenas, e não deve ser apenas, né? Ser visto como próprio daquele mundo, né? Extremamente violento e mortal do tráfico, ele acabou fragilizando, ele acabou dirigindo a atenção do jovem, né? Porque o tráfico de drogas, ele é um mecanismo atraente de ganho econômico de prestígio, mas também altamente mortal, né? O Afro-Reg entra como elemento cultural e artístico que, de alguma forma interessante, atrai a atenção do jovem e acaba disputando de uma maneira pragmática espaço com o tráfico de drogas, né? Nós temos que levar em conta a ausência do Estado nesse contexto, né? O Estado continua ausente. O Afro-Reg entra como, né, um mecanismo cultural informal, artístico, extremamente interessante, de enfraquecimento, né, desta autoridade. É muito interessante o depoimento do Anderson Sá, quando ele diz que faltou pouco, né, para ele entrar para o tráfico de drogas, né, onde ele fala da realidade dos companheiros. Muitos deles morreram, né, muito rápido. Então, nós temos aqui uma leitura pragmática muito, muito interessante, né, que mostra que, ao lado das eventuais medidas repressivas, como essas das UPPs, né, que também foram uma tentativa, né, de construção dessa autoridade, nós temos que levar em conta elementos culturais, né, elementos que deem reconhecimento, né, ao indivíduo fora desse ambiente, né, da guerra, do tráfico, e, de alguma maneira, desperte o talento artístico. Nós acreditamos no poder da arte, né, de favorecer uma visão crítica, né, e de reconhecimento. É óbvio que uma mudança mais efetiva, ela depende de todo um conjunto, né, de ações, porque essa construção da autoridade futura, se é que um dia ela vai chegar, ela vai depender, sim, das questões sociais, das questões econômicas, mas também das questões culturais, né? Que estão atreladas, a meu ver, a uma educação, né, do jovem muito mais abrangente do que aquela educação escolar tradicional. Né? Então, é muito interessante, embora o formato do documentário não seja muito rico, eu diria que o conteúdo é muito interessante. Então, encerramos a aula, né, a aula por aqui, neste momento. Voltamos no próximo tópico. Muito obrigada.
Espero que vocês tenham gostado do documentário. É muito bonita a mensagem, não é? Então, até a próxima aula, onde vamos analisar o instigante interessante conceito pragmático de ordenamento do sistema jurídico. Até breve.